Boa noite de sabadão, hoje é 26 de junho de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. Hoje, 26 de junho, é Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. O principal objetivo da data é discutir com a comunidade para conscientizar o combate contra o uso de drogas ilícitas, principalmente entre os adolescentes e jovens. O Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas foi criado a partir de uma resolução da Organização das Nações Unidas em 1987. A resolução também foi o ponto de partida para a implementação da Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, que ocorreu em 26 de junho do mesmo ano. Hoje também é Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. O principal objetivo da data é justamente tentar combater esta prática horrível que é a tortura, além de oferecer total apoio às vítimas. A criação da data foi uma iniciativa da Organização das Nações Unidas em 1997, como homenagem e marco da assinatura da Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, firmada em 26 de junho de 1987. E também hoje é Dia Nacional do Professor de Geografia. A data foi estabelecida por ter sido a data quando foi promulgada a Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que regulamenta a profissão. 26 de junho na história. Em 1934, ocorreu o voo inaugural do Focke-Wulf FW-61, o primeiro helicóptero completamente controlável. Em 1942, nasceu o músico brasileiro Gilberto Gil, que está de aniversário hoje, completando 79 anos. Nos anos 60, ele participou do movimento tropicalista com Caetano Veloso, Torquato Neto, Tom Zé e Rogério Duprat. Foi exilado no fim da década devido ao regime militar. Integrou ainda a banda Doces Bárbaros, com Maria Bethânia, Gal Costa e Caetano Veloso, além de ter sido ministro da Cultura do Brasil entre 2013 e 2008. 26 de junho de 1968 ocorreu a Passeata dos 100 Mil, no Rio de Janeiro, que foi uma manifestação popular de protesto contra o regime militar no Brasil, da qual participaram cerca de 100 mil pessoas, que protestavam contra as violências praticadas pela polícia alguns dias antes no centro da cidade, atingindo estudantes e populares. 26 de junho de 1976 foi inaugurada a CN Tower, uma das maiores estruturas autossustentadas no mundo. Ela é o centro de telecomunicações da cidade de Toronto, no Canadá, servindo mais de 16 televisões e rádios FM de estações canadenses. E, em 2015, no mesmo dia, o casamento gay foi legalizado em todos os estados dos Estados Unidos pela Suprema Corte. Esses então foram os destaques do dia de hoje, 26 de junho, e vou falar no podcast sobre como a saudade afeta a nossa vida, como é que a saudade pode ser uma coisa positiva e também ao mesmo tempo tomar cuidado para não deixar a saudade nos consumir e nos tornarmos viciados nela. Esses dias então, não vou me lembrar agora exatamente que dia foi, mas enfim, eu li um texto sobre a saudade e falava de como a saudade ela é a nossa eterna companheira e de que como é bom sentir saudade, porque quando a gente sente saudade de algum momento da nossa vida, significa que naquele momento a gente foi feliz e que naquele momento a gente vivenciou coisas boas. E eu comecei a pensar como que a saudade tinha um impacto na minha vida, né? E eu percebi que muitas vezes, realmente, em momentos onde às vezes eu me sentia um pouco angustiado, um pouco tenso, quando eu lembrava de um bom momento que aconteceu no passado, aquilo me tranquilizava, aquilo me dava esperança, porque parece que eu entendi, bom, se aconteceu coisas boas já, quer dizer que esse momento é só uma passagem e que as coisas vão melhorar. E talvez seja essa uma das coisas mais importantes da saudade na nossa vida, e quando a gente lembra de algo bom e percebe que já aconteceu algo bom, por mais que a gente não esteja no momento tão bom, a gente passa a ter mais esperança, né, de que as coisas vão melhorar. E para a gente ter saudade de momentos bons, a gente precisa
fazer escolhas, né? A vida nos reserva escolhas. E eu sou uma pessoa que acredito que a gente deve muito aproveitar oportunidades que tenham significado, que tenham sentido para nós, que nos desenvolvam, que nos tragam alento, que nos tragam alegria, que nos tragam felicidade. Então, todas as oportunidades que a gente tiver para fazer isso, claro que com o devido cuidado, com a devida prudência, a gente deve fazer. Não aproveitar simplesmente por aproveitar, mas aproveitar coisas que tenham significado, né? E certamente a gente vai lembrar com um bom sentimento dessas coisas no futuro. E aí entra uma questão, essa última palavra que eu falei antes, sentimento, que a saudade, ela é muito mais do sentir do que do tentar explicar o que é, né? Porque às vezes às vezes não, é uma palavra que é quase exclusiva do português, a gente não vê ela em outros idiomas, né? Dificilmente a gente vê. Tem palavras equivalentes, mas uma igual à saudade é difícil. E que ela é muito complexa, né? E como geralmente quando a gente fala, sinto saudades, geralmente é de coisa boa, né? Geralmente ela tem esse sentido positivo. Então a saudade envolve muito sentir. E talvez seja difícil de explicar o conceito técnico, mas certamente enquanto eu estou falando aqui, tu já se lembrou de algum momento bom que aconteceu na tua vida e tu lembrou daquilo como uma coisa boa, como uma coisa que te tornou uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais alegre. E, complementando isso, esses dias eu li um texto assim um pouco por cima que falava sobre os efeitos da saudade no corpo humano em relação a questões biológicas, químicas, enfim, né? E enfim, nesse texto dizia que a saudade ela gera efeitos parecidos com a paixão no nosso corpo. Quando a gente lembra de uma coisa boa, isso ativa os nossos hormônios da felicidade, entre aspas, e logo vem uma sensação de alívio. Só que aí chega um momento, quando a gente passa a viver só de saudade, só de passado, e achar que tudo que era no passado era melhor e hoje tudo é pior, esses hormônios não conseguem mais ser produzidos e a gente não consegue sair desse poço, né? E por isso que eu falei no início que é importante tomar cuidado para não deixar a saudade nos consumir. A gente entender a importância da saudade, que ela é nossa companheira, que o que a gente vai levar da nossa vida são os momentos bons, são as nossas saudades, mas que a gente não pode ser refém da saudade. A gente tem que viver o presente. Né? O presente é o período onde a gente consegue fazer as coisas. O passado já foi. E outra coisa, às vezes, que eu também não tinha prestado atenção, mas que eu li em outro texto, que é a questão de como, às vezes, a ansiedade do futuro faz gerar uma saudade. Porque, às vezes, tu tá numa situação difícil e daí tu começa a vislumbrar que, porque, às vezes, só que porque vai... isso não chegou ainda, no futuro vai melhorar, não sei o quê, simplesmente por alguma coisa inexplicável, uma força maior, e daí tu começa a ter ânsia daquele futuro que ainda não veio e tu não vive o presente. Então isso é muito grave também. A gente deve estar atento com essas questões. Então, aí entra sempre aqueles momentos, né, que eu comento aqui, que são aqueles momentos de autoconhecimento, né, quando a gente reflete sobre a nossa vida. E se a gente começar a perceber que tudo hoje às vezes parece mais pesado, parece pior, e que não tem nada de bom, né? E que tudo que era do passado é melhor, tem alguma coisa errada, né? Então é importante avaliar, ver o que está ao nosso alcance fazer. Porque a gente é ser humano, a gente é limitado, a gente é pequeno diante da imensidão do universo. O organismo mais primitivo da Terra, que é um vírus, que não tem nem célula, é um ser celular, ele só tem material genético, ele não tem célula, ele é capaz de tornar os seres humanos enfermos, levar o ser humano à morte, e isso mostra um pouco da nossa incapacidade. Mas mesmo sendo limitados, eu acho que a gente deve buscar ser o mais feliz possível dentro daquilo que a gente consegue fazer. Obviamente tem muitas coisas que a gente não vai conseguir fazer para ser mais felizes. E entender que isso faz parte da vida, né? A gente está na vida para aprender, está na vida para evoluir e vai ter esses momentos difíceis que vão nos tornar mais fortes. Agora, se esse é o teu caso e está vivendo um momento difícil, parece difícil de acreditar, mas as coisas podem melhorar sim. Se tu fizer esse exercício de autoconhecimento,
ou até em casos mais graves buscar uma ajuda profissional e tentar entender o que tu pode fazer dentro do teu poder de ser humano para melhorar a tua vida. E eu acho que talvez seja essa a grande ideia que eu quero trazer aqui com esse podcast, que é a gente ter em mente na nossa vida de buscar o que está ao nosso alcance para ser feliz. Desde que essa felicidade seja correta, seja eticamente aceitável e não fira outros seres, a gente deve buscar sim o que está ao nosso alcance. A gente deve ter essa mente aberta para reconhecer um pouco também, olhar com carinho, às vezes, para os nossos desejos, que às vezes podem estar adormecidos, e também buscar essas coisas, né? Essas coisas às vezes que podem ser imateriais, essas coisas que podem parecer simples demais, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, era isso um pouco do que eu queria trazer, mais para ver um pouco de como a saudade, ela realmente é algo complexo, algo que interfere na nossa vida diretamente, que pode nos ajudar ou nos atrapalhar, de como que a saudade pode atuar nos nossos hormônios, os impactos biológicos e químicos, né, digamos assim, da saudade no nosso corpo, no nosso organismo, enfim, e de que para termos bons momentos no futuro, porque no futuro o presente vira passado, né? Então, para que a gente consiga lembrar de 2021 daqui a alguns anos com bons olhares, claro que é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento desafiante para todos, difícil para todos, triste para todos, mas que mesmo dentro deste momento difícil, que a gente não perca a esperança e tente fazer pequenas coisas, né? Às vezes pequenas coisas, às vezes assistir um filme, assistir uma série, ler um livro, escutar uma música, cantar uma música, tocar um instrumento, enfim, fazer coisas que nos tornam felizes. Por mais simples que possam parecer essas coisas, a gente sempre vai lembrar desses momentos. A gente não vai lembrar, às vezes, no caso, a gente não vai lembrar positivamente, às vezes, de um saldo bancário, de um bem material que não vai ter utilidade. Né? Não estou dizendo que os bens materiais não são importantes, são importantes. Mas às vezes aquelas coisas que não têm importância, né? Que às vezes a gente investe tempo e acaba não sendo tão legal. Então, que a gente possa olhar também para essas coisas simples da nossa vida. Porque a saudade é o que a gente vai levar da nossa vida. A saudade é tudo que a gente vai levar. As nossas saudades, as nossas lembranças, as nossas recordações. Quando a gente chegar, quando a gente estiver mais velho, quando a gente estiver num outro momento da nossa vida, vai ser a saudade que vai nos fazer nos sentir humanos. Né? E isso que é uma coisa mais triste que tem, por exemplo, do Alzheimer, que a pessoa não se lembrar da sua vida. Porque quando a gente não se lembra das coisas, a gente perde a nossa memória, a gente deixa de ser humano. As coisas passam a não ter mais sentido. E a saudade faz com que a gente acredite nas coisas. A gente acredite que mesmo que sejamos em um momento difícil, as coisas vão melhorar em algum momento. E a saudade é um combustível para a gente seguir em frente na nossa batalha, na nossa trajetória, na nossa luta cotidiana em busca de uma vida melhor, de uma vida mais próspera. Então, era isso que eu queria trazer. Espero ter te tocado aí com esse tema que é bastante sensível. Claro que o objetivo sempre é não ser tão técnico, tão complexo. Eu gosto mesmo de fazer uma reflexão mais simples e de sempre convidar a tu fazer a tua reflexão, né? Tu é a melhor pessoa que vai conseguir diagnosticar essas coisas na tua vida. Aqui eu só tento ser uma ponte, né? Um facilitador. Espero que eu tenha sido esse facilitador, que tenha gerado aí um bom conteúdo nesses 14, 15 minutos de podcast. Então, vou ficando por aqui. Esse foi mais um Zecast. Um grande abraço, muito obrigado e valeu.